Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao canal Pobre Política. O nosso tema de hoje é sobre as eleições 2022, né? As eleições do próximo ano que vai acontecer para presidente, deputados, governadores. Um tema muito importante, de extrema importância para todos nós. E eu queria trazer esse tema aqui hoje para a gente começar já a refletir, debater sobre esse assunto, nos questionar, porque é só uma primeira prévia para a gente começar a colocar os pingos nos is, né? Porque é muito importante, nós estamos vendo nossa realidade não está fácil, está muito difícil. O presidente, ele nos decepcionou. Essa é a verdade, o povo brasileiro deu a chance para ele nos decepcionou. Ele tem realmente uns apoiadores, tem certos apoiadores, mas, gente, tá complicada a situação. Nós elegemos o Bolsonaro pela questão da corrupção, mas imaginem só esse detalhe, imaginem só se na era Lula, ou na era Dilma, ou na era que foi na era petista, não tivesse tido corrupção. Nós estávamos na lua, nós estávamos país de primeiro mundo. Então, mas não vamos fugir muito do assunto, mais pro final a gente fala mais sobre isso. Mas é o seguinte, as eleições de 2022 para presidente, como está o cenário até agora? O cenário, pelo que vemos, não está nada ainda decidido, ainda tem muita água para rolar. Os candidatos ainda estão se movimentando nos partidos, os partidos ainda vão decidir quem vai representar, né, cada partido. Mas pelo cenário atual que nós estamos percebendo e vendo nos jornais, né, nas mídias, nas redes sociais, o cenário, quem é que vai ser? Quem é que tá querendo ser candidato a presidente? É o Lula, o Bolsonaro, o Ciro Gomes, aí vem o Mandetta, tem o Sérgio Moro, que estão falando aí que ele pode vir, o João Dória, né, estão dizendo também que ele quer tentar, tem o Luciano Huck, que eu não sei, tem o Guilherme Boulos. Esses são alguns nomes que me veio aqui na cabeça, né, os nomes mais comuns, né, que eu estou vendo, que vai ser, que estão querendo ser pré-candidato. E dentro, analisando todos esses candidatos, a gente fazendo o filtro, o que mais eu vejo que tem possibilidade, não só o que eu vejo, mas a estatística e as pesquisas, que está mais entre Bolsonaro, Lula, o Ciro. Eu acho que esse nome do Mandetta foi um cara que teve uma grande representatividade agora na pandemia, que teve aquele burburinho, né? aquela confusão, entre aspas, entre Bolsonaro, que achei muito indelicado da parte do Bolsonaro, ele ter tirado ele ali. Foi um negócio muito difícil, que apesar que o Mandetta, pelo que eu vejo, pelo que me parece, ele estava seguindo bem a linha de como deveria ser, ele estava usando, mas o Bolsonaro com aquelas ideias dele malucas, né, e aí quis tirar o Mandetta. Mas não vejo um nome forte para participar ou para ser um presidente do país. Acho mais que foi por conta dessa questão aí da pandemia e ele cresceu mais o nome dele. Aí tá acontecendo isso, mas não vejo como ele ter força ou então ele ser um bom presidente para o nosso país, então descarto isso. Tem o Sérgio Moro, né, que também teve esse nome dele, cresceu muito, não só agora nessa questão agora que teve do Bolsonaro, que teve essa certa também outra confusão, né, com eles, entre os dois, discutiram, e o nome dele cresceu muito, foi muito à tona, né, no país todo. E também teve antes também a questão da Lava Jato, né, que ele participou, que ele fez muito, ele participou, né, muito fortemente da Lava Jato. Mas em relação à política, sem falar bem ou mal aqui do Sérgio Moro, eu vejo que para a política, para ser presidente do país, está muito longe. Vejo como ele não sendo um bom representante aqui para a gente. Não falando aqui em questão dele ser juiz.
isso aí é outro assunto. Mas para ele ser um presidente do país, isso aí também vamos descartar. Então aí tem o João Dória, que é o governador de São Paulo. Ficou muito grande, né? É um homem aí que tem muito poder aquisitivo, um homem muito rico, que conseguiu aí ser governador. Na parte da gestão empresarial, admiro o João Dória. Ele é um cara muito, ele é um senhor, né? Muito inteligente, muito sábio. Mas eu acho que para gestão pública, para ele ser o político, eu também não vejo ele. Eu não sei, eu ainda tenho minhas dúvidas. Como eu disse, ele é muito inteligente, é um homem muito bom na sua gestão empresarial, né? Que eu já vi algumas vezes aí sobre algumas empresas dele, né? Ele tem várias empresas. Mas para a questão política e pública aqui no Brasil, eu tenho minhas dúvidas, eu não sei muito bem, porque eu acredito que a parte empresarial para a parte pública, privada e pública, tem uma certa diferença. Tem uma grande diferença. Vou resumir aqui bem para vocês como eu penso, como eu vejo. Quando você compara um gestor de uma empresa, um gestor de um órgão privado, ele tem que usar mais a cabeça. Eu vejo que ele tem que usar mais a cabeça e menos o coração. Quando eu já penso num gestor público, que é um político no caso, um gestor de uma cidade, estado ou país, ele já tem que pensar mais com o coração e menos com a cabeça. Não que ele tenha que deixar a cabeça de lado, mas ele tem que pensar mais no coração. Principalmente falando aqui do nosso país, um país que ainda nós sabemos que não é país de primeiro mundo, é um país subdesenvolvido, que existem milhões e milhões de pessoas na pobreza, na miséria, na fome. Então eu acho que nossa prioridade, como eu sempre falo em todos os vídeos aí, quem não assistiu, assista, é muito bacana, é muito interessante, eu recomendo. Eu acredito não, eu vejo, eu tenho certeza que o político aqui no Brasil, principalmente no Brasil, em todo canto do mundo, mas principalmente no Brasil, nesses locais que são subdesenvolvidos, que não é país de primeiro mundo, nossa prioridade é outra. Nossa prioridade é tirar o povo da miséria, tirar o povo dessa situação. Depois nós vamos pensar em outros assuntos, nas questões econômicas do país. Temos que pensar também, mas nossa prioridade é outra. Por que eu falo daqui e outros países de primeiro mundo? Porque geralmente o primeiro mundo, ele não existe, ele pode ter outras prioridades, ele já pode passar mais um pouco para a economia. Pra gente aqui no Brasil, se a gente quiser chegar a transformar nosso país numa economia de primeiro mundo, num país de primeiro mundo, nós temos que primeiro tirar o povo da fome, da miséria, nós temos que tirar tudo isso. Depois a gente pensa em outras coisas. Eu acho que isso é que transforma o país em primeiro mundo. Então por isso que eu sempre trago à tona essa questão do socialismo, que a teoria é diferente da prática, mas temos que pregar. Toda a população, me escutem, meu povo, nós temos que pregar mais o socialismo. Não é transformar o socialismo como é na teoria não, que a gente escuta, não. Mas dar mais igualdade e oportunidade para o povo. O povo precisa disso, nós precisamos distribuir mais a renda, para que o povo consiga se erguer, consiga viver, consiga ter outras oportunidades, que aí mais gente tendo mais oportunidade, aí o país ele vai se desenvolvendo muito mais rápido e se desenvolve muito mais. Mas enfim, então temos, né, o que sobrou aí foi Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. Dentro das pesquisas, tá dizendo que o Lula está em primeiro lugar, Bolsonaro em segundo e Ciro em terceiro. O Ciro ainda consegue, ele tem bons votos ainda no Brasil, chegou a ter, se eu não me engano, de 10 a 15% dos votos. O Lula, se eu não me engano, ele está com 35%, 35 a 40%, e o Bolsonaro está com 25%, de 20 a 25%. Eu acho que se eu não me engano, essa é a faixa das pesquisas, né? Que as primeiras pesquisas, que ainda tá um pouco longe, né? Tá perto, mas tá longe. Então, meu povo, eu vejo que é o seguinte: o Ciro Gomes, ele é aqui do meu estado, né? Os Ferreira Gomes.
Eu acho que eles têm uma trajetória bacana. Toda a família tem essa trajetória bacana, essa luta. Eles lutam pela igualdade. Eles têm a ideologia deles é bacana. Mas o Ciro Gomes para presidente, eu não vejo que seja um nome agora para a gente colocar. Ele poderia, eu acredito que ele poderia era com Lula, dar força pro Lula, ser um braço direito pro Lula. E ele ainda tá com essa espécie de ficar muito nessa rixa. Eles estão com essa, como é que eu posso dizer, essa briga entre eles, essa rixa, esse incômodo. Que eu acredito que isso é só perca de tempo, isso é só ruim pro Ciro. Eu acredito. E ruim pro Lula também, né? Que não é bom. Mas eu não vejo o Lula atacando o Ciro. Então, queria dizer até pro Ciro, Ciro, se pudesse me escutar um pouco, ou então alguém do partido, Ferreira Gomes, você é um cara bacana, você é um cara altamente inteligente, tem uma ideologia bacana, mas pro nosso país e pra gente derrubar, tirar esse presidente atual, você deveria apoiá-lo, né? Apoiar o Lula. Só se você quiser tentar fazer uma espécie de tentar ter a sua participação e no segundo turno você apoiaria o Lula. Mas essa é a minha visão. Então, meu povo, dentro de todos esses que eu falei, sobra Lula e Bolsonaro. Bolsonaro, nós vemos que ele tem uma certa parte da população, muita gente ainda gosta dele, essa é a verdade. Mas que ele decepcionou muito o povo, muita gente deu a oportunidade para ele porque queria se ver livre daquela corrupção, né? Não queria, ninguém aguentava mais, com toda razão, ninguém aguentava mais. Então todo mundo queria mudar, trocar, e o povo deu a chance para ele. Ele nos decepcionou, mostrou que não é um gestor de qualidade, tem seus princípios, os princípios do Bolsonaro é muito fraco. Ele é um senhor muito complicado. Acho que ele não deveria nem estar na política. Eu acho que ele deveria, nem sei, mas eu acho que era mesmo pro exército, ou então fazer outra coisa. Tá, ele e os filhos dele. É uma grande decepção. Essa é a minha opinião. E minha opinião, na verdade, não seria nem ele estar na política, nem os filhos e nem as pessoas que têm o mesmo pensamento deles. É um pensamento muito medíocre, muito fraco. Acho fraquíssimo a posição, a personalidade que eles têm. Não sei como é que ainda tem uma certa parte que gosta dele. Mas se puderem aqui me escutar um pouco, me escutem e não votem, não só para presidente, não votem ninguém, nem para deputado, nem qualquer outro político que esteja o mesmo pensamento deles. Principalmente aqui no Ceará, sou cearense, peço que não votem em André Fernandes, em Carmelo Neto, e outros nomes aí, aquele inspetor Alberto, se eu não me engano. Um pessoal fraquíssimo, entraram aí na política e só ficam com negócio de arma, só ficam pregando, só coisa besta. Acho muito triste. Mas, meu povo, para esses eleitores do Bolsonaro, essa parte que ainda gosto dele, reflitam um pouco no país que vocês moram, nas pessoas que precisam, nas pessoas que passam fome, na oportunidade, porque o Bolsonaro, se você parar para pensar, se você colocar o Lula do lado do Bolsonaro, o Lula dá um show. Vamos fazer o seguinte, vamos dar essa nova oportunidade pro Lula e vamos focar na corrupção, para que não haja corrupção no governo em nenhum âmbito, nem dos empresários, nem no governo. Vamos pedir isso, vamos exigir isso. Mas se vocês compararem, vamos ser conscientes, meu povo, comparem o Lula e Bolsonaro, dá pra ver com total clareza que o Lula sabe gerir muito melhor o país, sabe as prioridades, sabe as necessidades que o povo precisa, que o país precisa. E se a gente parar pra pensar, se o Lula tivesse administrando e não tivesse tido aquele horror de, como é que se diz, aquele escândalo de corrupção, nós estávamos aí, outro país, povo pobre com oportunidade, o país crescendo muito. Nós estávamos agora país de primeiro mundo, essa é a verdade. Então, essa parte que ainda acredita no Bolsonaro, que quer o Bolsonaro por conta disso, vamos esquecer isso.
Vamos dar uma nova oportunidade pro Lula e pedir e clamar, não só para ele, mas para todo mundo, que não haja corrupção, que esse é o grande lance. Não pode ter corrupção de jeito nenhum, de maneira alguma, isso eu concordo. Jamais corrupção. Mas o Lula é quem sabe administrar o país, é quem sabe gerir o país. Essa é a verdade. Então vamos com esse pensamento. Resumindo tudo, sobrou o Lula. E essa que é a minha opinião, eu acho que nós temos que dar essa oportunidade para ele. Que eu acho que ele é quem sabe, como eu falei, ele sabe as prioridades do país. E não só isso, ele sabe levar o país para outro nível. Ele sabe crescer o país, ele soube crescer o país. O problema é que foram esses escândalos de corrupção, etc. Muita empresa ali, construtora envolvida e várias empresas ali. Isso aí que foi complicado, que é isso que nós temos que pedir. O povo tem que pedir é isso. Essa parte que ainda tá com o Bolsonaro, que, meu povo, se a gente parar para pensar, Bolsonaro foi triste, foi um desastre. Querendo ou não, ele não pode estar na política. Eu sei que ele conquistou o coração de algumas pessoas. Muita gente hoje em dia é fanática por ele. Mas parem para pensar. Ele, beleza, que ele seja um cara legal, mas em outro canto. Não vamos colocar ele na política. Não vamos. Eu não gosto de negócio de briga, negócio de discussão, negócio de xingamento. Querer atacar um oponente. Não. Mas vamos ser claros. Vamos esfriar a cabeça e ver que o Lula realmente ele sabia organizar, administrar o país. Ele levou o país para outro degrau. Ele subiu o degrau com o país. E ele luta, querendo ou não, para a minoria. Ele quer tirar o povo, ele foca muito nesse assunto de tirar o povo da fome, tirar essa miséria. Que isso é que é o importante para o país. E em falar na corrupção, nós vamos lutar também por isso sempre. Para que nunca haja corrupção, não só para ele, para qualquer outro político e qualquer pessoa, qualquer empresário. Quem quiser ir roubar e fazer o que for, vai ter que ser preso e vai ter que pagar por isso. Essa é a verdade. Mas vamos pensar como é que a gente quer o nosso país. E não deixar na mão de qualquer um, porque por nada, por conta desse meio de corrupção, que a gente também não sabe como é que é ele, né? A gente também tem que exigir isso dele, sempre a gente vai ter que estar lutando para isso, né? Para que não haja corrupção. Então, mas não vamos deixar na mão de uma pessoa que está levando o país, que tem os princípios muito fracos. É muito triste. Mas, e meu povo, não vamos esquecer de uma coisa. Além de o presidente, existem os deputados, existem os governadores. Não vamos colocar ninguém da laia do Bolsonaro. A laia que eu digo é que o Bolsonaro influenciou e tem uns políticos que estão piores do que ele. Esse negócio de arma, esse negócio de machismo, esse negócio desses princípios altamente fracos, altamente horríveis. Então vamos pensar nisso. Citei alguns nomes aqui, cearenses aqui, que eu sou do Ceará, mas pelo Brasil todo aí existem milhares. Então vamos ter bastante consciência nisso. Tá bom, meu povo? Espero que tenha esclarecido. Essa aqui foi nossa primeira prévia sobre as eleições de 2022, que vai vir aí próximo ano. Estamos um pouco mais de um ano, né? Esperando por elas, né? Até chegar. Mas vamos com tudo, vamos refletir bem. Fiquem com Deus, espero que estejam bem. Assistam todos os vídeos do canal, é muito bacana. Sempre tem vários assuntos para refletir, para se questionar. Sempre posto todo dia. Fico postando vídeos sobre os assuntos diversos. E é isso, meu povo lindo e amado. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. E a gente se encontra no próximo vídeo.